Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, só que esse vai ser bem curtinho, sabe? Hoje eu só vou explicar nesse vídeo sobre o que acontece nesse tal desse ângulo limite, que muita gente não entende o que é esse ângulo limite e qual é a condição para que eles existam. Primeiro vamos colocar a condição. A condição de existência do ângulo limite é quando você tem um feixe de luz passando de um meio mais refringente para um menos refringente. Veja que eu coloquei aqui como exemplo a água, um feixe de luz passando da água para o ar. Imagine que isso seja um aquário. Quando eu acionar esse raio de luz, você está observando aí que existe uma parte que está refratando e outra que está refletindo. Só que vai chegar um momento em que não vai haver mais a refração, tá? Vai chegar um ângulo que não vai existir mais a refração, vai existir apenas a reflexão. E é isso que a gente chama de ângulo limite. A condição de existência do ângulo limite é quando você tem um feixe de luz passando de um meio mais refringente para um menos refringente, como por exemplo a água e o ar, tá? Significa dizer que existe um ângulo limite que não vai ter mais refração, vai ter apenas reflexão. Eu vou colocar aqui agora uma reguinha que a gente chama de transferidor. Veja que o ângulo limite aqui da água para o ar está dando mais ou menos 45 graus. Se eu colocar um valor menor, veja que eu tenho a refração e a reflexão. Agora, se eu colocar um valor maior que 45, não existe mais a refração, certo? Essa é a condição para você calcular e entender o ângulo limite. Agora, de repente, se eu inverter a situação do meio menos refringente, que é o ar, para um meio mais refringente, que é a água, qualquer ângulo que eu colocar aqui, vai existir a refração e ao mesmo tempo a reflexão. E cada vez que o seu feixe de luz se aproxima da superfície de separação, mais você tem a sua intensidade na reflexão aumenta. Veja que quando eu estou aqui aumentando o meu ângulo de incidência em relação à reta normal, mais aquela retinha vermelha da reflexão, ela está aumentando a cor, está aumentando a intensidade, tá vendo? Ela aumenta a intensidade e a refração vai diminuindo, tá bom? Então tá aqui, para a refração, se você tem um feixe de luz passando do meio menos refringente para o mais refringente, a refração vai acontecer em qualquer ângulo, E se for do meio mais refringente para o menos refringente, existe o ângulo limite, que é o ângulo onde não vai mais acontecer a refração, vai existir apenas a reflexão. Qualquer valor menor que o ângulo limite, você colocar, vai ter refração. Se você colocar um ângulo maior que o ângulo limite, vai ter a reflexão total.